Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o senador Carlos Viana do PL. Ex-senador, bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui no Café com Política. Senador, agora eu acho que sim, agora acho que a gente está ouvindo o senhor. Vou dar bom dia mais uma vez, bom dia. Pois não. Agora sim. Bom dia, Thalita. Bom dia, Pedro. Bom dia, agora, tranquilos? Tranquilo, agora graças sim. a Deus. Bom dia, senador, vamos começar falando o desempenho das eleições em 2022. Senador, o senhor foi candidato ao governo de Minas, né? Pelo PL, né? O senhor era o candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado. A gente conversou com o senhor aqui durante as eleições, e algumas vezes, em algumas oportunidades. Queria que o senhor falasse quais são as perspectivas daqui para frente e aquilo que o senhor pode observar do resultado da eleição. O presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito, mas conseguiu aumentar a quantidade de votos que tinha em um segundo turno. Queria que o senhor trouxesse o seu ponto de vista do que foi o resultado para o estado de uma forma geral. Bem, em Minas, nós conseguimos avançar e avançar muito. Não repetimos o resultado da última eleição, porque cada uma delas tem uma característica, mas o saldo em nosso estado é muito bom, a meu ver, com relação àqueles que estão no campo da direita. Naturalmente que nós não temos uma direita só, existem aqueles que são mais à direita, radicais, mais extremistas, e ao centro. Assim como a esquerda também tem aqueles que estão lá mais à ponta e ao meio. Mas quando nós falamos no campo da direita, que é contra o PT, contra a estatização, toda essa questão de aparelhamento de estatais, que é uma prática muito comum da esquerda no Brasil, há pouco estava ouvindo aí mudanças na prefeitura de Belo Horizonte, criando mais cargos na área da cultura. Isso não é para aumentar a cultura nada, isso é para poder abraçar e dar emprego àqueles que dão suporte à prefeitura. Hoje são os partidos de esquerda, eles sempre gostaram muito disso, de emprego público, né, de falar. E é assim a discussão do PT no país. Adora falar que defende os pobres, o povo, mas gosta mesmo de emprego público, né, com dinheiro na base dos nossos impostos. Então agora nós estamos estudando, reorganizando, principalmente a base do PL na Câmara, são 99. O PL em Minas Gerais tem também na Assembleia Legislativa uma base muito forte, que hoje se aproxima bastante do governador reeleito Romeu Zema. Portanto, essa eleição nós não tivemos o sucesso, mas teremos outra daqui a 2 anos, que estaremos atentos, e daqui a 4 anos outra ainda de reavaliação do que o Brasil passou. O eleitor vai poder fazer comparações sobre realmente o que era verdade em relação ao governo Bolsonaro, ao que eu, como vice-líder, ajudei a construir na economia, na reorganização das finanças, em deixar o país muito mais estabilizado economicamente, ou daqui o que nós assistiremos daqui para frente, dependendo de como o governo Lula se estruturar. Ô Viana, você está falando sobre o PL, está falando para mim sobre o futuro do partido, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque, né, você está no PL, chegou no PL por conta das eleições. A primeira pergunta que eu queria te fazer é se é da sua intenção permanecer no partido, reorganizar ali a situação a partir do próximo ano para, né, ser um partido de oposição, como você mesmo disse, ao PT, que agora está no governo, né, é o governo. E eu também queria te perguntar sobre o papel do Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, nessa reestruturação do PL e nessa nova direita, né, que está se configurando aqui no Brasil. Queria que o senhor se colocasse, para mim, você falou que há várias direitas, né? Aquela direita mais extrema, mais radical, a direita moderada. Onde que o senador Carlos Viana se localiza nessa direita e que papel que o presidente Jair Bolsonaro vai poder exercer a partir de 2023? Você acha que ele tem espaço para poder ser uma voz forte na oposição, mesmo sem cargo? Olha, ele continua sendo um grande líder. A prova maior são os manifestantes nas ruas, em praticamente todos os estados brasileiros, agora diminuindo porque o próprio presidente fez um apelo para que se libere as estradas. Não há de se questionar o resultado eleitoral. A Justiça Eleitoral fez um excelente trabalho, cumpriu o papel dela. O Ministério da Defesa acompanhou os resultados, quer dizer, não há absolutamente nada a se questionar. O que nós temos agora é de nos reorganizar, é entender o que aconteceu com a população, o desejo da maioria e buscar
uma nova caminhada. Jair Bolsonaro continua sendo um grande líder. Agora, a direita tem vida própria, Pedro. Existem aqueles que têm propostas, muitas delas diferentes, inclusive do próprio presidente. Eu fui, como você disse, o candidato ao governo, aqui, disse a Thalita também, mas eu tenho propostas muito diferentes. A minha visão é uma visão de busca de diálogo, de centro, de união. Tanto que nós hoje, na última reunião que tivemos aqui com o líder Carlos Portinho e com o Valdemar Costa Neto, eu coloquei com clareza, falei, olha, não adianta nós fazermos uma oposição burra, de dizer assim, não tem diálogo porque é ladrão. Olha, isso aí acabou, isso passou. Há um presidente novo, há um partido novo, e nós temos que entender que o país precisa do parlamento para avançar nas propostas que forem importantes para o país, e nós temos que nos posicionar como oposição naquilo que nós somos contrários. Como eu disse, por exemplo, a forma como o PT trata as estatais, somos contra. Nós entendemos que aparelhamento, cabide de emprego, isso só traz prejuízo à população. Vamos ser críticos nesse aspecto. Agora, o que trouxerem de propostas para melhorar o dia a dia da população, vamos analisar ponto a ponto. No Senado, nós temos um diálogo muito bom com a base, inclusive com o próprio PT. A lei das ferrovias, por exemplo, o novo marco, foi feita em conjunto com a oposição. O senador Jean Paul foi o relator e eu, como vice-líder do governo, fui à ponte com o Palácio do Planalto. Conseguimos entregar um país, uma nova lei sobre ferrovias, que é uma das melhores no mundo hoje em dia. Com relação ao Banco Central, por exemplo, o marco do câmbio, que eu fui relator, o próprio PT colaborou muito para que a gente pudesse tornar a legislação brasileira de câmbio muito mais efetiva contra o terrorismo, a lavagem de dinheiro. Portanto, daqui para frente, a oposição se dá em princípios e naquilo que nós entendemos que não é bom para o país, e eu vou ser uma voz contrária. Mas a oposição ela tem que ser inteligente e entender que o país precisa do parlamento para votar as matérias importantes no que nós necessitamos para melhorar a vida da população. Viana, o senhor, como eu disse, foi candidato ao governo de Minas e quem venceu a eleição foi reeleito o governador Romeu Zema do Partido Novo, que era adversário do senhor na disputa, por óbvio. Eu te pergunto ao senhor, como fica essa relação agora do senador Carlos Viana, senador por Minas Gerais, do governador Romeu Zema e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? O que vocês, o senhor e o governador Romeu Zema, precisam juntos fazer para buscar apoios para Minas Gerais, para buscar aquilo que a população de Minas precisa de fato para que o Estado possa se desenvolver? Bem, primeiro, o governador foi reeleito, uma margem muito boa, e naturalmente ele é o governador e nós que defendemos Minas Gerais temos que estar juntos. Não adianta absolutamente nada, mantemos uma discussão política pós-eleição. O momento agora é de nós sentarmos, conversarmos. Como eu disse, o PL pode ser base importante para o governo, isso vai depender do partido. É uma discussão que nós teremos em conjunto, né? Não é uma decisão minha, é uma decisão de todo um grupo. E eu, como senador, estou me colocando à disposição do Estado para a gente evitar o que aconteceu no passado. Se nós buscarmos na memória recente, quando Dilma Rousseff era presidente e havia o PSDB, um candidato em Minas Gerais, Minas ficou numa situação muito difícil. Nós ficamos em meio a uma guerra ideológica e o Estado saiu num prejuízo horroroso. Durante o governo Dilma Rousseff, Minas Gerais ficou de fora de todos os grandes projetos de desenvolvimento do país por conta exatamente dessa disputa eleitoral. Eu espero que as palavras do presidente Lula sejam cumpridas, de que ele vai conversar e dialogar com todos pela importância de Minas Gerais. E principalmente, Thalita, pelo recado que foi dado às urnas. A diferença foi muito pequena. 2 milhões de votos num país como o nosso, de 150 milhões de habitantes, é uma demonstração clara de que toda e qualquer pessoa que sentasse naquela cadeira, e nesse caso vai ser Luiz Inácio, tem a obrigação de discutir e tratar, inclusive, os adversários de forma igual. Caso contrário, nós vamos ter um país cada vez mais dividido, e isso não é bom para nós. O momento agora é de nós buscarmos vencer as dificuldades que nós teremos daqui para frente, nesse pós-pandemia, nessa questão da guerra, que ainda nos prejudica muito com relação à crise energética, aos desafios que o país tem em combater a miséria, em poder manter-se entre as melhores economias do mundo. E nesse ponto,
é bom deixar claro a todos os nossos ouvintes o seguinte: o PT está herdando um país todo organizado economicamente. Essas falas aí de que há uma crise, que isso aí não é verdade. O ano passado, esse ano, a arrecadação do Brasil estava 400 bilhões de reais acima do esperado. O orçamento para o ano que vem será um orçamento muito bom de ser trabalhado. Portanto, da mesma forma que herdou de Fernando Henrique Cardoso, está herdando de Jair Bolsonaro, um país cujos fundamentos da economia estão muito equilibrados e prontos para, se mantidos, fazer com que o Brasil tenha um momento muito maior de crescimento. Viana, você falava sobre a questão do orçamento, inclusive era até isso que eu queria te perguntar, porque há uma discussão no Congresso nesse momento, inclusive o próprio relator do orçamento no Congresso diz que é preciso buscar espaço para que o auxílio emergencial se mantenha em R$600. O orçamento que foi enviado para o Congresso prevê um auxílio de apenas R$400. Como é que vão ser essas discussões? Você acha que o governo tem espaço para conseguir bancar esse auxílio de R$600 para o próximo ano? O relator Marcelo Castro é um senador muito habilidoso, já é a segunda vez que é o relator do orçamento, conheço pessoalmente, convivo muito bem com ele, mas é um relator alinhado ao PT. Ele nunca escondeu a preferência dele pela forma como o governo de esquerda de Luiz Inácio governa, e há espaço para o orçamento de R$600. É como eu disse agora, o país tem uma arrecadação de 400 bilhões até agosto, superior ao esperado. Portanto, o que vai ter que se fazer com relação ao teto de gastos, que não vai mudar, é você readequar outras áreas do governo para que você tenha os R$600. Há espaço para isso com muita tranquilidade, sem você criar nenhum tipo de endividamento em outras áreas. Isso é apenas um discurso de valorização daquilo que o próprio governo Bolsonaro iria fazer no futuro. Veja, por exemplo, aí o tão badalado orçamento secreto. Vocês falaram tanto, a imprensa falou tanto, o Estadão denunciou como se fosse uma grande novidade. Não existe orçamento secreto, é parte do orçamento que já era antes levado para os ministérios, eram os ministros quem liberavam os recursos, e que no governo Bolsonaro ele não quis manter isso no Palácio, manteve no Parlamento, e agora já se fala claramente em manter ou até ampliar. É o discurso da eleição. Para se ganhar a eleição, vale qualquer coisa, vamos dizer assim, até para se dar crítica. Mas depois, quando a realidade bate a porta, a história muda de figura em passo, tranquilamente, para o orçamento de R$600, porque esse ano o Brasil cresce de 3% a 3,5%. Ano que vem, se o governo Lula tiver juízo, tiver responsabilidade, nós vamos crescer mais 3,5%. Nada nos impede de, em 2024, está com 5% de crescimento e pleno emprego no Brasil. Ano que vem, inclusive, já previsto no segundo semestre, que nós não tenhamos desemprego no Brasil por conta exatamente do realinhamento que foi feito nesses últimos anos no processo econômico. Agora vem a realidade. O discurso é um discurso de valorização do que eles vão herdar para poder fazer como se fossem deles. Nós estamos conversando com o senador Carlos Viana, do PL. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece, senador, o quadro rapidinho aqui, algumas perguntas para o senhor, uma espécie de ping-pong. Para começar, presidente Jair Bolsonaro. Vitorioso como líder de direita. Presidente Lula. Vitorioso como presidente de esquerda. O futuro da direita no Brasil. Se reorganizar com mais inteligência e estratégia. Futuro presidente do Senado. Com a eleição de Lula, o cenário mudou e pode favorecer muito Rodrigo Pacheco. Carlos Viana em 2026. Um senador que vai lutar por Minas Gerais e fazer o papel dele como representante do Estado. Manifestações. Eu respeito, mas precisam canalizar o esforço agora para as próximas eleições e para uma organização de um futuro melhor. Senador Carlos Viana foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, senador. Ótimo dia para o senhor. Boa quinta-feira. Obrigado, Thalita. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos vocês.